O que acontece por aqui? Vítor Pascoal, obrigado por ter vindo, por ter aceito o convite, estar aqui connosco e partilhar esta sua experiência automobilística. A primeira pergunta, como é que surgiu este gosto pelo automobilismo? Surgiu desde o tempo de andar cá no colégio a estudar e de vários amigos, e como sabem aqui sempre foi uma cidade onde teve há uns anos atrás bastante gente a disputar esta modalidade de rallies e através de amigos em comuns e de acompanhar começou a surgir esse bichinho. E estamos a falar de uma idade de quanto, mais ou menos? 19 anos na altura, 18, 19, logo a tirar a carta e tentar participar logo. Mas já dava umas aceleradelas, como é que era isso? Sim, como é lógico, também tinha a facilidade perto de uma classificativa desde pequeno acompanhar o Rally de Portugal e aquelas provas ali ao lado de casa e de se aprender ali a conduzir às escondidas. Estamos a falar da classificativa de Carvalho de Rei. Sim, exatamente, era essa classificativa que me recordo de ver lá durante muitos anos. Nessa altura, quem eram os seus ídolos? Desde ali dos anos 90 para trás, não me recordo assim muito, 88, 89, sempre gostei de ver o Oriol, o Sainz, o Colin McRae, eram ali, não tipo propriamente um piloto que fosse o único piloto, cada um com as suas características, mas que olhava para eles e achava que eram os três principais a andar ali naquela altura, mas é lógico que depois surgiram McKinnons e por aí fora. Mas naquela altura os carros eram autênticos maquinões. Sim, completamente diferente hoje em dia os carros. A evolução realmente destes anos todos alterou muito, mas na altura diríamos que eram carros com cavalos puros. Eu acho que onde a condução contava muito e fazia mais a diferença da condução deles, que hoje em dia eu acho que não é preciso tanto a condução, e vamos dizer, condução de braço, mesmo condução pura. Eu acho que na altura nunca cheguei a conduzir um carro desses, mas acho que era muito mais difícil. Os carros não tinham suspensões de tens, não têm a tecnologia de controles de tração, não tem nada. Portanto, eu acho que aquilo era mesmo condução pura e acho que muito mais difícil. Não me diga que hoje os carros se conduzem quase com os olhos. Não é bem assim. Eu acho é que os carros, como é que eu ia dizer, acabam por... nós tínhamos aqueles grupo B, carros com 500, 600 cavalos, que hoje em dia têm metade, mas conseguem ser muito mais rápidos. Os carros são muito mais eficazes. A evolução destes anos todos de suspensões, nós hoje em dia vimos qualquer carro e vimos pelas imagens, os carros dão os saltos que dão e quando chegam, quando aterram, ficam ali quietos. Antigamente, se formos buscar imagens de antigamente, aquilo a seguir ainda parecia durante meia hora uma bola de ping-pong até ficar quieto. Portanto, eu acho que devia ser muito mais difícil conduzir um carro desses, sem dúvida. Quando ia até aquelas classificativas, e é muito próximo de sua casa, estamos a falar aí em 4, 5 km, nem tanto. Nem tanto. Naquela primeira classificativa, à esquerda de Carvalho de Rei, naquela subidinha, o que é que achava? Que um dia poderia estar a fazer o mesmo? Sim, era aquele sonho. É lógico que e tudo começa por aí, de um dia querer fazer aquilo, e eu nunca tive a oportunidade, inclusive, de fazer só parte daquela classificativa. Lógico, não como víamos ali do Mundial, mas de participar em campeonatos nacionais. É lógico que a fasquia nem pensava em isto do Mundial, acaba por se contar pelos dedos quem consegue chegar lá. Não é? Lembra-se do primeiro carro que começou a preparar? Sim, foi isto em 94, foi um Citroën AX para fazer um troféu. Aquilo não era bem um troféu, era uma promoção que dava um incentivo a Citroën Portugal e começámos por aí. E o que é que foi necessário fazer ao carro? Para que a gente fique a saber. Não era um carro normal? Não, eu na altura comprei já o carro, mas depois esses anos de aprendizagem e de se cometer muitos erros e de muitas vezes não ter tomado decisões tão acertadas. E na altura foi tentar, dentro do dinheiro, do orçamento que tinha, para adquirir um carro desses, foi tentar procurar e ir buscar um carro usado. Basicamente ele estava pronto. Tudo o resto, se me perguntassem na altura se tinha o melhor equipamento lá dentro, como eu não era muito entendido, sabia que tinha uns ferros, umas cadeiras, um cinto, eu acho que é isto, pronto. E um acelerador, não é? Sim, e funcionava, é este o carro, e era as condições que também tínhamos, e começou tudo assim muito, como é que eu ia dizer, assim, muito amador mesmo. Vítor Pascoal sempre teve o pé um bocadinho pesado, ou não?
Não sei, é assim, acho-me com condições atualmente e durante muitos anos, e na altura de certo considero, quando comecei a fazer os meus primeiros 2 anos de iniciados, que talvez diria que tivesse o pé mais pesado, mas por falta de experiência e por cometer alguns erros, e achava que numa classificativa se ganhava um rally e muitas coisas, e ter alguns acidentes, que basicamente foi nesses 2 anos. A partir daí dei muitos poucos toques, a não ser em treinar, em testes, são coisas completamente diferentes. Mas na altura não, a falta de experiência e o pensar que era só acelerar e que se ganhava logo um rally na primeira classificativa, aconteceu que de vez em quando só fazia, como me aconteceu em 95, só fazer 2 curvas no primeiro rally da época. Portanto, havia assim uns excessos que as pessoas depois, com o tempo e com as corridas, comecei a ter que perceber que isto tinha que se mudar, porque os orçamentos depois também não permitiam. O Campeonato Nacional de Rallys começou em 1994. Como é que foi esse campeonato? Em 94 é quando eu começo em iniciados. Tive que fazer os 3 anos, que na altura era por regulamento da Federação, não só quem tinha que o mínimo fazer 3 anos e depois passava para os consagrados. Fiz, e acho que fiz bons resultados, muitos segundos lugares à geral, com um carro completamente muito mais fraco que a concorrência. Portanto, andamos sempre ali na luta. Quando foi do troféu AX, chegámos a ganhar 2 provas na promoção, portanto começou bem. Só que é lógico que a falta de experiência, é tudo muito à base de amigos, íamos pagando a fatura com um erro daqui, com a desistência da colar, e isso, no final da época, acabava por não ajudar, mas sempre fomos rápidos. Nesses 3 primeiros anos foram sempre com o mesmo carro ou carros diferentes? Não, fiz o primeiro ano de Citroën AX e a seguir percebi que tinha andamento para andar nos lugares da frente e tentámos ir na altura comprar um Peugeot 205 GTI, que na altura já era um bom carro, e fomos à luta. Após 2 anos a seguir com esse carro, e andámos ali a discutir rallies, nos 2 anos até ao fim, sempre. Nenhum título, em que lugar é que foi ficando nestes 3 primeiros anos? Num fiquei em segundo e no outro fiquei em quarto. Porque tivemos alguns azares de existências no segundo, principalmente no 3º ano, que era o segundo que estávamos a fazer com esse carro. Ali a meio tentámos trocar de carro, mas a aposta foi para pior, e depois voltámos a ir buscar o carro, e entretanto passaram 2, 3 corridas onde acabámos por tomar decisões erradas e perdemos pontuações, e acabou por nos atirar muito cá para trás. Depois, o trajeto normal foi para o Campeonato Nacional. E como é que se chama esse Campeonato Nacional? Sim, nós na altura, e eu sinceramente, como houve muita gente cá, era aquela experiência de fazer rallies, fazer 3 anos de iniciados e parar por aqui, ou fazer um rally ou outro de longe a longe, como havia muita gente que participavam no mítico Rally de Portugal e não passava. Mas na altura surgiu a oportunidade, havia o troféu Seat Ibiza em 97, e surgiu a oportunidade de adquirir um carro desse com um patrocinador. Chegámos ali a um acordo e entrar para o Nacional a fazer esse troféu, e acho que foi uma boa aposta que eu fiz. Foi uma boa rampa de lançamento e fizemos um bom ano. Tive na frente o troféu até a última prova, que era o Rally, penso que foi Porto, Sport Clube do Porto, o último rally, e perdemos aí para o Pedro Leal, mas era assumido que não ia ser fácil para mim. Nós, fruto da regularidade e não temos desistido em nenhuma prova, e andar sempre no 2º, 3º lugar, conseguimos chegar à última prova na frente, que é lógico para, na altura, Pedro, o Vítor Lopes, outros pilotos consagrados. Tínhamos acabado de vir iniciados sem ninguém nos conhecer, e aquilo estava ali a fazer uma certa confusão a toda a gente. Portanto, eu acho que foi uma das boas decisões que tomámos na altura em participar, em começar por aí. Mais uma maldição do 2º lugar. Sim, realmente, muitos segundos lugares na minha carreira, em todos os troféus que passei, alguns, Grupo Enas, nacionais, absolutos. Mas também há muita gente que nunca chegou perto sequer, não é? Sim, é verdade, mas aqui também era o que há um bocado estávamos a falar. Isto também tem tudo a ver com a forma como começas a crescer neste mundo e perceber que o orçamento, quando é assim, que não vale a pena tentar fazer as coisas para 7 ou para 8, porque não vai dar. Portanto, há que saber jogar. Ou opto muitas vezes por fazer 3 ou 4 provas e ter as condições todas, mas eu também sei que ao fazer as 3 ou 4 provas posso realmente ganhar uma das provas que vou reunir as condições, mas nunca vou lutar por nada, porque o campeonato é disputado com 7 ou 8, portanto há que pôr em cima da mesa qual a melhor opção. Nós sabíamos que a determinada altura, de ano para ano, independentemente do projeto, sempre esta luta, e já vi que sempre será, conseguir reunir o orçamento. Portanto, acaba por ser sempre o orçamento muito contado. Portanto,
temos que ser inteligentes aí em determinadas alturas e ou optamos por fazer 3 ou 4 provas e apostamos tudo nisso, ou vamos à luta com o que temos para fazer as provas todas. E eu acho que sempre cresci muito assim. E tivemos que ser regulares. Nessa sempre. altura, aos poucos, começou a subir a parada e os orçamentos também. Sim, como é lógico. Muito lentamente. Sim, nós depois andámos de Ibiza 2 anos seguidos, 97, 98, a seguir dámos o salto para o Grupo N, e é lógico que os números já começaram a ser completamente diferentes, mas o problema era sempre o mesmo, ou com 50 ou com 5, havia sempre a dificuldade da parte final de ser preciso mais alguma coisa para arriscar, muitas vezes, para fazer testes. E eu recordo-me, tive anos e anos que acho que nunca fiz, sentava-me dentro do carro para ir fazer a prova, e é lógico que nós vimos qualquer equipa oficial, quem anda depressa, quem anda a discutir, seja qual for os campeonatos, sejam aqui, sejam fora, toda a gente treina, toda a gente testa, porque senão os resultados não é fácil aparecer. Agora, temos essas limitações, temos que ponderar e pôr na balança. Nós partimos sempre por esse caminho de tentarmos jogar com o que temos, e então o nosso trunfo tem que ser a regularidade. Nessa altura, em 98, sensivelmente, o orçamento era mais ou menos o quê? Para termos uma ideia. Estamos a falar de quanto? Era mais fácil. Era mais fácil nessa altura, não era? Era mais fácil, realmente. Era mais fácil, só que também depois... Era mais fácil para todos. Outras épocas completamente diferentes, outros números, as coisas também era tudo mais acessível e conseguia-se muito mais, mesmo na altura. Eu recordo-me quando era, e disso tinham uma comparticipação da SEAT Portugal, tinham uma comparticipação por parte deles que ajudavam só em participar com o carro, portanto tudo era muito mais fácil. Agora é lógico que esses anos nós estamos a fazer um Nacional, onde não é incluído o troféu, e estamos com o SEAT Ibiza a fazer o Nacional. Não havia milagres de andarmos a discutir rallies com um carro daqueles, não é? E por isso começámos a tentar aqui subir, e aí era sempre mais fácil. Mas é verdade que eu também nunca consegui, nem nunca tive apoios, a não ser sempre muitos apoios locais, de pequenas e médias empresas. Nunca tive propriamente apoios ligados a uma marca diretamente, nem de multinacionais com patrocínios grandes. Portanto, era sempre juntar umas migalhas para depois conseguir fazer um pão. Que títulos é que foi conseguindo nestes primeiros anos? Não, nós nesse ano, como disse, no SEAT acabámos por ficar em segundos lugares do troféu, que para nós éramos estreantes no Nacional, foi muito bom, e o troféu já era o segundo ano, portanto já havia gente que estava a repetir o troféu, e nós chegámos lá, conseguimos o segundo lugar. Depois acabei por passar por vários troféus, onde fiz de Citroën Saxo segundo lugar, Peugeot terceiros lugares, C2 ganhámos o troféu em 2005. Essas épocas aí dos troféus, e eu os troféus sempre gostei de fazer, independentemente de sabemos que um troféu não nos permite ter um carro para lutar para um rally à geral, mas a nossa luta é dentro dos carros iguais, e eu aí sempre gostei porque estamos todos de armas iguais, e essas discrepâncias de orçamentos não se nota tanto, e tem mais a ver connosco pilotos e a equipa em si. A equipa também conta muito, não é só o piloto. Tem saudades desses tempos? Tenho, sinceramente tenho, porque é como eu estou a dizer, ali a partimos sempre para as provas muito a contar que somos nós, não estamos a olhar ali para o lado, como aconteceu noutros anos e há pouco tempo, onde sabemos que estamos com um orçamento que a equipa, a nossa concorrente, tem 3 vezes mais que nós. Nós nos troféus não, é lógico que há sempre diferenças, há aquela diferença depois de um preparador ser melhor que outro, porque é preciso mais orçamento para aquele, mas basicamente partimos que tudo depende de nós, portanto vamos tentar dar o melhor que podemos ganhar. Em 2006 as coisas, a parada realmente subiu a alto nível. Como é que foi possível formar o Amarante Rally Team? Sim, isso aí nasceu de ter vindo já de 2005, numa parceria que fiz com o Nuno Barroso Pereira, com quem fizemos equipa durante 4 anos, salvo erro, e nasceu no C2, como fizemos ali uma aposta dos 2 C2 fazer uma equipa, que na altura foi com o apoio que nós tínhamos do nome da equipa, e a luta pôs à disposição orçamento para ganhar o troféu, e realmente as diferenças de saber quando se tem muito orçamento ou não tem, e de realmente ter vindo a fazer 3, 4 troféus nos anos anteriores e a andar ali a ficar em segundos lugares, e de repente um ano para o outro porem tudo à disposição, e foi na altura, arranjámos orçamento
para lutar, custasse o que custasse, e realmente ganhámos o troféu. E isso nasce daí, de tentarmos a partir daí dar um salto para um projeto com carros lá da frente, e é quando conseguimos montar o projeto de adquirir 2 Subarus que vieram da Finlândia do Mackinnon Racing. Compramos eles os carros e montámos essa equipa com o apoio do município de Amarante, que foi o maior apoio que tivemos na altura. E avançámos com esse projeto, sem dúvida que foi um dos projetos que tudo começou aqui mesmo, já na parte do Esse foi um topo projeto nacional. com cabeça, tronco e membros. Sim, sem dúvida. Acho que a nível de imagem, a nível de tudo, penso que para as equipas privadas, e na altura havia a Peugeot Portugal, havia a Fiat, essas marcas, como privados, penso que fomos nós a seguir a melhor equipa, a tentar andar ali a batermos com o mesmo, tanto a nível de retorno, de tudo, que tínhamos esses relatórios todos, nos compararmos muito às equipas principais. O apoio da autarquia amarantina financeiro foi fundamental nesse primeiro ano. Sim, sem dúvida, foi fundamental. Por isso mesmo nós também criámos uma estrutura toda, e com o próprio nome da Amarante Rally Team. Porque acho que foi a única vez foi a primeira vez que fui pedir um apoio a um município. Penso que foi quando consegui reunir condições todas para ter um projeto válido para um município me apoiar, e é verdade que nos apoiaram, e tudo fizemos, e acho que levámos a imagem bem longe, porque penso que se reuniu na altura umas condições todas do que aquele caminhão era algo extraordinário. Sim, nós na altura era o caminhão, era outros, tínhamos 3 carros de apoio. Penso que criámos ali uma imagem que ficou associada na altura a outros parceiros, que era no caso o BPN. Penso que ficou ali uma imagem que passámos cá para fora. É lógico que também foi um ano onde tivemos ali algum orçamento, e por aí se vê que os orçamentos tudo fazem, onde tínhamos as condições para estarmos num parque de assistência e temos uma imagem igual às marcas, tudo. Agora, foi um ano que foi a primeira vez, tínhamos lá, eu dei um salto de conduzir 2 rodas motrizes para um 4x4 nessa altura, e esse ano não foi propriamente fácil a nível de resultados. Eu ainda consegui acabar-nos em terceiro lugar do grupo N, mas o Nuno acabou por ter muitas desistências. Teve muitas... E os carros, como eram? Eu adorei os carros, é verdade que... E continuo a dizer, e ainda há pouco discuti isso, não estava a fazer testes com outro amigo com um carro, e continua a ser um daqueles carros que me ficou marcado esse Subaru, nessa época de 2006, 2007, porque de carros a andar na terra foi os carros que mais gozo me deu, que mais prazer me deu conduzir, e que acho que o carro era muito eficaz. Era pena, porque o motor realmente era o mais fraco, que era o Mitsubishi, tinha menos cavalos. Era a parte fraca do carro ter um motor mais fraco, que no asfalto tínhamos as dificuldades que não conseguíamos andar nos lugares da frente no asfalto, enquanto na terra o carro era muito competitivo, e foi dos carros que mais gostei de conduzir. Nós estamos a falar de que potência, mais ou menos? Na ordem dos 260 cavalos, não passava disso, enquanto os Mitsubishi rondariam já os 280 e tal, 290 cavalos. Agora o carro, a nível de equilíbrio, tração, todo esse conjunto, o carro era muito ágil, e adorei o carro. E a prova era os resultados que o carro conseguíamos com ele na terra. Também era muito regular nessa altura? Sim, nós esse ano, 96, da época toda, desisti num Rally de Portugal, com um tour partido, e a seguir, 2007, penso que fui até o único concorrente a terminar os troços todos, os quilómetros todos nacional. E chegámos a estar na frente do campeonato também com esse carro, com a Peugeot também à frente. Nós acabámos a parte da terra quando saímos dos Açores, saímos na frente do campeonato com o grupo N, coisa que na altura também era impensável. E era o mesmo carro ainda? Sim, com o Subaru, que foi na segunda época do Amarante Rally Team. Nós saímos dos Açores na frente do campeonato, partimos para a Madeira porque estávamos na frente do campeonato. É verdade que a partir daí entramos na fase de asfalto. Na altura os rallies eram as primeiras provas, era dividido metade de terra, metade de asfalto, e nós acabámos a época a meio na frente do campeonato, mas depois sabíamos que íamos ter o reverso quando entrássemos na parte do asfalto, e foi verdade, e acabámos o campeonato em terceiro mesmo com o grupo N. Mas para a equipa que nós éramos privados, ia estar lá uma Fiat, a estar uma Peugeot Portugal, não podíamos pedir muito mais. Eu acho que já foi um prémio, chegámos a meio do ano, que ninguém estava a contar com a nossa regularidade, e temos feito sempre segundos lugares, e temos lutado até à última no Rally dos Açores com o Pérez nesse ano, que terminámos o Rally a 6 segundos, no fim de 3 dias de Rally. Portanto foi ali uma luta intensa, pôs-nos na frente do campeonato, que eu acho que foi acho que é daquelas épocas que marcaram.
Ainda alimentam a esperança de chegar ao fim primeiro? Sim, porque nós a partir dali sabíamos que já não ia depender de nós, nem da equipa. Sabíamos que a partir dali íamos ter que jogar com uma coisa, de sermos regulares e terminar as provas todas, o melhor possível lá na frente. E sabíamos que tínhamos esperado o azar de alguém. Em condições normais era impensável nós batemos já na altura um S2000, coisa que conseguimos fazer e ganhar troços na parte da terra a bater os S2000. Depois, mais tarde, passado algum tempo, o Vítor Pascoal decidiu-se pela compra de um Peugeot S2000. Como é que foi isso? Essa é que foi a grande aposta, não é? Pensando bem agora, acho que foi uma aventura que não voltava a fazer. Não, penso que aí, lá está, com essa época que acabou por ser boa, 2007, tivemos na frente do campeonato com o Grupo N, e depois de várias reuniões e de alguns patrocinadores que me acompanham sempre diariamente nas provas e que estão por perto, surgiu a oportunidade de tentarmos dar o salto com o orçamento a subir alguma coisa de alguns patrocinadores, e lá está, e fruto dessa época que acho que foi excelente, 2007, de termos feito o que fizemos com aquele carro, com esse Subaru, e de toda a equipa do Amarante Rally Team, e então surgiu isso de reunir condições e meter aí. É verdade que foram uns voos grandes e que na altura pensei muito se não seria arriscado o projeto que ia fazer, sendo como privado, que na altura os únicos só havia a Peugeot Portugal, mas era uma equipa oficial, e havia a Fiat, de privado ainda ninguém tinha adquirido um carro desses. E é verdade que tive algum medo, mas é nessas ocasiões Vítor, também se tomam decisões, e arrisquei. Essa maluqueira custou quanto? Na altura foi 250 mil euros o carro em peças, depois tivemos que montar em números redondos, depois com algum material, porque o carro vinha com rigorosamente 4 rodas e mais nada, rondou tudo junto na casa dos 300 mil euros, portanto era muito dinheiro para na altura nós como equipa privado, e conseguimos pôr o projeto. Era arriscar demasiado? Era arriscar, que hoje em dia como corre não faria o que fiz na altura. E depois, lembra-se da primeira vez que tomou o pulso ao carro? Sim, foi estreámo-lo aqui, não é? Aqui é perto, marcante, aqui na... é marcante. Mas eu na altura para dizer uma verdade, e eu pensei que eu nunca me tinha sentado num S2000, tinha lutado com eles, eu com o meu carro, com o Subaru na altura, e via o Bruno com o Peugeot, e sinceramente quando peguei o carro a primeira vez que conduzi, que foi terra, não é? Que estreámos o carro, fiquei um bocado desiludido. Pensei que aquele carro que era só acelerar nas retas, que tinha uma diferença muito grande de cavalos, porque há ali uma diferença muito grande, conduzir um carro, e eu aí também paguei a fatura esse primeiro ano. Eu venho ali com 2 anos que Subaru, carros turbos, carros a conduzi-los completamente diferente, e a seguir pego num carro daqueles que ok, tem 280 cavalos, mas o carro não tinha turbo, o modo de utilizar a motor era completamente diferente, carros a fazer 8.000 e muitas rotações, o Subaru às 4 e tal não vale a pena, tem que se passar logo para outra velocidade, caso contrário o carro vai a perder cavalos. Quer dizer, aquilo tudo, fiquei assim, para ser sincero, os primeiros quilómetros, saí cá para o meu canto a pensar e fiquei assim um bocado meio desanimado, que achava que aquilo era outra coisa. Vou devolver o carro. Muito um bocado a pensar isso. Mas depois, passado algum tempo, sentiu que tinha carro para discutir o campeonato? Eu não era fácil discutir o campeonato. Agora nós tínhamos de ser estrategas, da mesma maneira que tínhamos sido em 2007 com o Subaru, percebíamos que estávamos a lutar com uma Peugeot Portugal, com um carro idêntico, mas sempre com as últimas especificações, coisa que também vi o que era meter-me num projeto desse, de eu ser privado e eu ser uma equipa oficial. Nunca conseguimos ter acesso, independentemente a determinada altura, que não era o caso de ter orçamento, mas também me percebi que, havendo orçamento, não há o material para os privados, ou quando andámos sempre com atraso das evoluções. Primeiro as equipas oficiais, que neste caso era a Peugeot Portugal, e a posterior 2-3 meses é que começámos a ter, quando aquele material já passaram para outra evolução, é que nós ainda estávamos a receber a primeira evolução. Portanto, eu aí também vi que não era fácil, e muito mais, estávamos a lutar com uma equipa que tinha um orçamento 4 vezes maior connosco, com o que nós tínhamos da equipa, mas sabíamos que íamos tentar ser rápidos em algumas provas que eu me sentia mais confortável e mais à vontade, e jogámos com o trunfo da regularidade, temos sempre o carro bem preparado e não desistir nenhuma vez, era essa a jogada. E como é que foi esse ano?
Esse ano acabámos em terceiros, fomos a melhor equipa privada, acabou por ser a Peugeot a ganhar o campeonato, a Fiat, e a seguir estávamos nós, na altura também como a Amaranto Rally Team. Portanto, nós também mais não podíamos pedir. Era lógico que queríamos tentar lutar mais até ao fim, mas não conseguimos nesse ano. Mas também tive ali as primeiras, como eu disse, as primeiras 2, 3 provas, para mim não foram fáceis. Foi muita coisa completamente diferente do carro. E eu, na altura, o Peugeot era um carro com caixa sequencial. Eu nunca tinha conduzido um carro com caixa sequencial. Aqueles primeiros rallies, eu diria que os primeiros 2 rallies não estava a utilizar, tirar partido de ser uma caixa sequencial, não sei preciso embreagem, não sei nada, mas como se bem com muitos quilómetros feitos num Subaru, não era fácil, por instinto muitas vezes, estava a conduzir muito à Subaru e aquele carro não funcionava, portanto houve ali uma fase de aprendizagem, de adaptação ao carro, que não me ajudaram a fazer logo os bons resultados nas primeiras 3 provas.